Vamos lá. A gente vai revisar alguns tópicos sobre a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, certo? E aí, alguns tópicos que a gente vai revisar são tópicos que caem muito em concurso. Então, lá no artigo 1 da LDB, a educação abrange os processos formativos que desenvolvem para o quê? É um processo, a educação é um processo formativo que desenvolve para a vida familiar, para a própria convivência humana, a convivência no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O próprio artigo fala sobre esses processos formativos que a educação engloba. Tá? Então, essa lei disciplina a educação escolar, que desenvolve o quê? Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, a formação desse indivíduo como um todo, dentro da esfera social e no mundo do trabalho, porque ele vai conviver, né, na sociedade e vai trabalhar para produzir, para integrar a sociedade. Então, a gente tem que preparar essa criança para a vida. Então, a educação sempre é cobrado essa esfera da educação, essa educação ela abrange esses processos formativos que vão desenvolver a pessoa para convivência na vida familiar, né, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, e nas manifestações culturais. Então, a educação, ela é tida como um processo, a educação como um todo, não só a educação escolar. Existe uma diferença entre a educação escolar e a educação como um todo. A educação como um todo abrange esses processos que está no slide, que vocês podem visualizar aí. Agora, a educação escolar, ela desenvolve predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias, para que essa pessoa, essa criança, possa se formar e possa estar pronto para o mundo do trabalho, né? Para que eles possam se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Isso está lá na LDB, tá? Então, do título 2 da LDB, dos princípios e fins da educação nacional. Então, é dever da família e do Estado fornecer educação para essa criança. Então, não é só da família, nem é só do Estado, é dever da família e do Estado. Certo? E essa lei, o artigo 2º, se inspira nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana. E qual a finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso cai em todas as provas de concurso, ou numa questão, ou num texto, ou uma referenciação, ou misturado com outro tema, mas isso, o artigo 2º vai sempre cobrar esse princípio. Então, vocês precisam ter isso muito bem definido, tá? É artigo 2º da LDB. Então, a educação tem dever, né? A educação, o dever é da família e do Estado, ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, e ela tem por finalidade o quê? O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fechou isso aqui, a gente vai para o artigo 3º, que cai muito também em concurso. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso do aluno à escola e a permanência dele na escola, certo? Então, as condições para o acesso e permanência, muito se cai em concurso, excluindo a palavra permanência, certo? Cai bem perfeitinho, igualdade de condições para acesso à escola. Isso está errado. Acesso e permanência, porque não basta o aluno só acessar, ele tem que permanecer. É preciso que existam políticas públicas que possam garantir a permanência desse aluno, certo? Então, esse monitoramento de faltas, de frequência, tudo isso são estratégias eficazes que são elaboradas pelos municípios, pela própria gestão da escola, para garantir que esse aluno continue estudando, não só que ele se matricule. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais de ensino, né? O 7, a valorização dos profissionais de educação escolar. Então, o artigo 3º, que são os princípios da Constituição, estão também casados com o que está na Constituição Federal,
né? Os princípios da LDB no artigo 3º cai, despenca em concurso. E aí, uma dessas alternativas, dentre esses 7 princípios, uma delas eles vão colocar como mudar uma palavrinha só, mudar só um trecho, remover só um trecho. E aí, qual é a ideia? É que você possa memorizar o artigo completo, tá? Por isso que eu trago aqui mais uma vez esse artigo. A gente já falou sobre esse artigo. Vamos lá. Ainda o artigo, a redação segue com outros. Os que mais caem são esses 7, mas ele segue com 8. O 8, que é gestão democrática do ensino público, na formação desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Gestão democrática é um tema que cai muito, está sendo cobrado lá no seu edital, tanto na parte básica quanto na parte específica. 9, garantia do padrão de qualidade. É preciso, via decreto, foi implementada em 2023 a garantia do padrão de qualidade. Então, vamos lá. A gestão democrática foi implementada também em 2023 por uma lei, né? Isso é uma emenda constitucional que foi colocada para acrescentar dentro do artigo 3º, né? Olha aí, o artigo 3º. Então, nós temos uma resolução, uma lei, a lei número 14.644, acrescentando a gestão democrática como um princípio da LDB. Nós temos a lei 11.713, acrescentando a garantia do padrão de qualidade como um princípio da LDB, certo? Lá em 2023. O 10, valorização da experiência extraescolar, esse já tinha antes, né, de 2023, essa modificação como um princípio. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Esse aluno se integra na sociedade e a educação ela tem que preparar ele para se integrar na sociedade. Ele tem que entender sobre arte, sobre cultura, sobre memória, escultura, música, dança, rito, teatro, né? Então, as práticas que ele irá executar, a escola também tem que preparar ele. É vincular o ensino a essas práticas, não só da educação escolar, mas do trabalho e as práticas sociais. Ele precisa entender o que é indústria, por exemplo. Muitos alunos não sabem o que é indústria, o que é fábrica, né? Não tem a ideia. Então, é preciso que está previsto no artigo 3º, no inciso 11 da LDB, né? Mais uma alteração da lei, né? O inciso 12 altera, né? Consideração com a diversidade étnico-racial, incluída pela Lei 12.796 de 2013. Então, todas as escolas precisam considerar isso também como um princípio, tá? Que não preste atenção nessas alterações. Por quê? Porque geralmente a banca vai cobrar uma alteração da lei, né? Uma alteração recente, para ver se você já está atualizado em relação a essa alteração. Quando a LDB cai, ela não vai cobrar princípios antigos, ela vai cobrar princípios novos. Então, nós temos aí, ó, acrescentada aqui na segunda parte desses artigos, ou do artigo 3º, né, quando fala sobre princípios, 5 alterações, né? 6 alterações. Aí, a consideração da diversidade étnico-racial. Então, é preciso que o próprio conteúdo, o Ministério da Saúde, ela considere as outras matizes, né? Então, essa visão eurocêntrica do europeu, colonizador, né, que trouxe independência para o país, ela é ultrapassada. Então, é preciso entender que o povo que foi massacrado, o povo escravo, que foi escravizado, né, os índios que foi tirado a cultura deles, é preciso que o ensino considerem essas outras vertentes, certo? Então, esse inciso entra incluindo isso, em 2013. Mais uma alteração da lei, nós temos aí o inciso 12 e o inciso 13, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Porque a lei deixava margem uma etapa da educação, uma etapa da idade da pessoa. E isso restringia muito aquela pessoa, achando que ela não tinha mais, quando ficasse mais velha, não tinha mais o direito, ou então a permanência, a possibilidade de estudar, né, depois da idade própria. E aí foi incluído, lá em 2018, a partir da Lei 13.632, que
esse inciso dentro dos princípios, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Vamos lá. Foi incluído também no 14, né, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva, pela Lei 14.191, 2021. Também foi incluído, né, o inciso 15, no artigo 3º, que é a garantia do direito ao acesso às informações públicas sobre a gestão da educação, a LGPD, né, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, sobre a lei 15.001, de 2024, ano passado. Então, se você não tem tanto domínio aí, ou você não consegue... poxa, professor, isso é coisa muito nova, eu não sabia. Anote essas leis, esses números dessas leis, para depois dar uma pesquisada sobre cada uma dessas leis. Vamos lá, essas leis estão alterando, né, um artigo da LDB, que é a Bíblia do professor. A LDB é um documento, né, é um documento que é uma Bíblia. Por que é uma Bíblia? Porque ela deve ser seguida à risca, porque ela tem as leis normativas e fundamentos educacionais legais. Ah, professor, mas na minha escola não funciona assim. Não importa. O que importa é que você saiba o que é que está na lei. Porque o que cai no concurso é que você marca a alternativa correta de acordo com a lei. Certo? Então fica aí minha dica para vocês anotarem aí essas leis novas, porque elas com certeza vão ser cobradas na prova lá no dia 26, daqui a um mês. Certo? Vamos avançar. Então, os princípios, né? Nós temos quantos princípios? 15 princípios, não é isso? 15 princípios. E aí um mapazinho bonito para vocês, ó. Certo? Princípio da igualdade, liberdade, pluralismo, respeito, coexistência, gratuidade, valorização, respeito, né? Gestão democrática, garantia, valorização, vinculação, consideração e outra garantia, 2 garantias. Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva, princípio da gestão democrática de ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação, escola e trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial e a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Vamos lá, dos direitos à educação e do dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de uma educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Essa lei é uma alteração, porque antes era dos 6 aos 17, e agora, né, a Lei 12.796, né, é uma emenda constitucional que altera o artigo 4º, né, sobre o dever do Estado com a educação pública e muda a idade, colocando que, ao invés dos 6 aos 17, é obrigatório dos 4 aos 17, organizado das seguintes formas: pré-escola, incluindo pela Lei 12.796/2013, ensino fundamental, incluído pela Lei 12.796/2013, de 2013, e o ensino médio, incluído pela Lei 12.796, tudo 2013. Então, essas alterações, elas foram feitas em 2013, foram alterações importantes. Então, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, uma redação, né, que foi implementada pela Lei 12.796 de 2013. E o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. É um ensino, né, um atendimento que deve ser transversal a todos os níveis e etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Uma redação a redação foi feita, né, a partir de 12.796/2013. Então, vamos lá, isso aqui tudo novo,
coisa nova. E aí, possivelmente, a banca vai cobrar aí, né? Nós temos aí uma convicção de que, tanto na prova de 50 questões, nós vamos ter aí 10 questões que vão falar sobre LDB. Então, por isso que é tão importante esse conteúdo. Aí 10 questões. Ah, professor, mas a questão não falou diretamente sobre o artigo 4, mas ela mesclou um dever do artigo 4 com a BNCC, ela mesclou um dever do artigo 4 com a LBI, ela mesclou o dever do Estado com a educação escolar, que é o artigo 4º, com um outro assunto, com a educação profissional e tecnológica, com a metodologias ativas. Ela pode mesclar sempre esses direitos, essa redação base, né, essa lei crua, com outros conteúdos, tá certo? Ela mesclou com o BNCC, mesclou com diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela vai, ENEI, ela vai mesclar ali e ela vai sempre trazer para que você possa atender, assinalar a alternativa correta. Então, preste atenção nessas alterações. Vamos lá. Existem mais alterações, né? Mais 2 alterações. Vamos lá. Eu estou falando do artigo 4º, que é o dever do Estado com a educação escolar pública. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e ensino médio, para todos que não o concluíram na idade própria. Uma redação, né, de 2013. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esse não foi alterado, já estava lá. A oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Inclusive, a EJA, ela tem várias nuances, né? Considera, por exemplo, declaração do aluno, o aluno faltou 3, 4 dias, levou a declaração do trabalho, ele tem que ter essas faltas abonadas, né? A EJA obedece outros princípios, né? Para priorizar que esse aluno continue estudando. E mais uma alteração de 2013 foi o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha, isso é 2013, mas isso só vem sendo efetivado, né, necessariamente há 4 anos atrás, pós-pandemia. Né? Então, pós-pandemia, a gente percebeu que o Estado, por exemplo, tem feito, né, programas suplementares. Por exemplo, o material escolar é dado 2 vezes ao ano. Né? Agora recente, né, esse mês de setembro, né, agosto, setembro, os alunos receberam um voucher, os alunos do Estado, né, rede estadual de ensino, um voucher para comprar tênis, um sapato. E eles receberam R$200, eu não vou lembrar o certo, se foi R$200 ou foi R$150. Foi 150. 150, não foi? Pronto. 150. E eles tiveram esse voucher, isso está previsto no artigo 3º. Tá vendo? Ó? Por meio de programas suplementares, material escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, por exemplo, quando vai tem as caravanas que vão para as escolas, né, fazer canal no aluno, restauração do dente, essas coisas. Isso tudo está previsto na Lei 12.796, que é uma emenda constitucional alterando, né, o artigo 4º. Certo? Vamos lá, segue. De 2022, uma outra alteração que é importante, que é os padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e quantidades mínimas por aluno e por insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados às idades e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Esses padrões mínimos de qualidade de ensino vai definir também quanto custa cada aluno para o Estado, certo? Porque aí esse recurso ele vai ser destinado para dentro das escolas para que isso possa ser realmente efetivado. Então, alimentação, quais as quantias mínimas, cada aluno custa quanto. Existe até um cálculo feito para averiguar isso. No 10, nós temos uma alteração de 2008, que é vaga na escola pública da educação infantil e do ensino fundamental. A vaga mais próxima à sua residência. A toda criança, a partir dos seus 4 anos. Completou 4 anos, ela tem direito
a ter a matrícula efetivada na escola mais próxima da sua casa, certo? Então, ela não pode ter essa matrícula negada. Se ela alegar que mora, não consigo pegar um ônibus para ir lá para a cidade para estudar. Eu tenho que fazer aqui. É um direito legal, garantido pela Lei 11.700, de 2008. Uma lei também, uma alteração da lei, né? Complementação da lei por emenda, de 2022, que torna a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. A lei 14.407. A alfabetização plena é o aluno, essa capacidade gradual que deve ser garantida logo na infância. Então, ele deve chegar no ensino fundamental sabendo ler, tendo essa alfabetização plena, sabendo ler, sabendo operações matemáticas mínimas, certo? Isso vai ser implementado, essa lei de 2022 foi implementada a partir do PNE. Então, o próprio PNE vai definir que no terceiro ano o aluno já tem que ser alfabetizado, já tem que saber ler nas etapas, certo? A gente vai ver PNE ao longo desse final de semana e aí vocês vão ver. E uma lei recente, quente e novinha, saindo do forno, 2023, Educação Digital, né? Que também é tema desse intensivo, né? A gente vai falar sobre metodologias ativas, educação digital, cultura digital, que é um tema extremamente novo e vai despencar na prova de vocês. Aí 5 ou 8 questões vão falar sobre, dentre a prova, entre 5 e 8 questões vão cair sobre cultura digital e alfabetização digital, letramento digital, certo? São termos que a gente vai usar muito nesse intensivo. Acho que hoje não vai dar para a gente falar sobre isso, mas amanhã, com certeza, a gente vai falar sobre isso. Já está tudo esquematizado aqui para vocês. A educação digital, como garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, essa lei, ela determina que a escola tenha internet de qualidade, certo? Para que essa internet possa ser utilizada para fins pedagógicos. Então, essa internet não é qualquer internet, é uma internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico dos professores e dos alunos. Então, é preciso, essa lei de 2023, é uma lei nova, muita gente não sabe disso, né? Então, se você não sabia, fique aí com essa dica. A lei 14.533 altera o artigo 3º, né, o artigo 4º, desculpa, sobre a oferta de uma educação digital, né, com conectividade, certo? Então, a gente encerra aqui o quarto, né, parágrafo único. Para efeitos do exposto do inciso, né, no caput desse artigo, as relações entre ensino e aprendizagem digital devem ter técnicas, ferramentas e recursos digitais, que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Então, essa educação, essa aprendizagem digital, ela deve ter técnicas específicas, ferramentas específicas e recursos digitais específicos. Não é só o professor, se conecta aí na internet, pesquise no Google, não sei o quê. Não, não é assim. O professor, ele precisa ter ele precisa ter um planejamento e um objetivo específico para que o aluno possa aprender a dominar tecnologias, né? Então, assim, ele não pode, do nada, pedir para os alunos acessar a internet. Ele vai ter que ter um planejamento, né? Então, o assunto dele versa sobre o quê? Ele vai aprender ferramentas, técnicas, né? Usar ferramentas digitais para reuniões, usar planilhas como Excel, por exemplo, usar PowerPoint para fazer apresentações. Então, o que ele vai aprender? Qual é o propósito pedagógico que o professor tem para com essa tecnologia? Então, é dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de uma educação básica, né, obrigatória e gratuita, resumindo, dos 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Lembrando, a creche não é uma etapa obrigatória, né? A creche é uma etapa facultativa. Os pais matriculam se eles quiserem. A obrigação é a partir da pré-escola, certo?
Então, se cobra lá sobre creche, a creche é uma etapa facultativa. Os pais, eles colocam as crianças na creche, se assim desejarem, se acharem oportuno. Eles devem matricular a criança na pré-escola, certo? Né? Então, 4 e 5 anos, ele vai estar ali, 2 aninhos, né, no ensino, na educação infantil, na pré-escola. Então, são 2 aninhos ali que ele fica. 4 anos e 5 anos. 6 anos, ele entra no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Primeiro ano, depois segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, a quinto ano. Aí no quinto ano, ele conclui o ensino fundamental 1, né, anos iniciais, e ele vai para o ensino fundamental 2, né, que é do sexto ao nono ano. Concluindo o nono ano, ele vai para o ensino médio, certo? Uma educação infantil gratuita a crianças de até 5 anos de idade. Então, 4 e 5, como eu acabei de falar, com 4 aninhos de idade, ele vai estar no primeiro aninho da pré-escola. Com 5 anos de idade, ele vai estar no segundo aninho da pré-escola, certo? Ele conclui a pré-escola e vai ser matriculado no ensino fundamental, anos iniciais, né? Que é o primeiro ano do ensino fundamental. Isso aqui despenca em prova. Então, pode esperar que isso aqui vai cair para vocês, com certeza. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos que têm o quê? Deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. O atendimento educacional especializado é transversal a todos os níveis, todas as etapas e modalidades. Essa educação especial ela é transversal. Por que é transversal? Porque atravessa todos os níveis, todas as etapas e modalidades. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, é a educação indígena, mas tem uma criança indígena que tem surdez. Então, ela vai também atender essa modalidade de ensino, certo? Então, todos os níveis, todas as etapas e modalidades, certo? Independente. E ela deve ser preferencialmente, né? Muito se substitui em concurso essa palavra preferencialmente, né? Coloca opcionalmente, joga outra palavrinha no lugar de preferencialmente para vocês confundirem. Então, tem que ter cuidado nisso. Na rede regular de ensino. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os níveis, para todos os que não o concluíram na idade própria. E é dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de quê? De acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. É dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Quando ele fala assim, oferta do ensino regular, o que é que isso quer dizer, regular? Quer dizer que ela não pode ser uma modalidade, por exemplo, semi-integral. O que é uma modalidade semi-integral? É quando o aluno ele passa metade do dia na escola. Uma educação integral é quando o aluno passa o dia todo na escola, de 7 da manhã até 5 da tarde. O que é ensino semi-integral? Quando ele passa metade do dia na escola, de 7 da manhã até 2h10 da tarde. Ele vai para cá, ele tem 7 aulas. Na educação, no ensino integral, né, completo, ele tem 10 aulas. Então, é muito tempo. Então, quando eu falo regular, é uma oferta do ensino regular, né? 5 aulas por dia, né? 5 dias por semana, de segunda a sexta, o ensino adequado à condição desse aluno, porque esse aluno está estudando à noite porque ele não consegue estudar durante o dia. Então, ele está numa faixa chamada distorção idade-série, ele está numa faixa em que ele precisa concluir os estudos para poder trabalhar, ele precisa de um certificado com mais rapidez, então ele tem que ter essa oferta de ensino noturno regular, adequada às condições dele, certo? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, certo? Isso é muito importante também. Vamos lá. É dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado medida de garantia de quê? De atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material escolar,
de alimentação, de transporte e de assistência à saúde. É dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e as quantidades mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento e do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Padrões mínimos de qualidade de ensino, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. E o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a vaga na escola pública na educação infantil, do ensino fundamental, mais próximo de sua residência, a todas as crianças a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Certo? O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, com requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. A educação digital, que é algo novo, né, 2023, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequado para o uso que? Pedagógico. Não é para o aluno estar no Instagram, no Facebook, em rede social, é para uso pedagógico. A questão ela pode trazer essa educação digital. O que é que a banca pode fazer com vocês? A banca pode colocar uma situação, por exemplo, colocar essa parte do artigo, né, de educação digital e citar, por exemplo, até de uma maneira mais discreta, não escrachada, que o aluno tem direito à internet para usar as redes sociais e quando, por exemplo, eles podem citar assim, quando faltar professor, os alunos ter direito a ficar na internet porque está garantido em lei. Veja só, isso foge ao que está na lei, né? Tem que ter esse cuidado, né? Essa minúcia adequada para o uso pedagógico. Então, faltou um professor, deixar os alunos na internet não é o que está na lei, certo? Então, é preciso que vocês prestem bem atenção o que é que a lei está dizendo, né? A lei está falando a garantia de conectividade nas escolas públicas para um fazer pedagógico, adequado ao uso pedagógico. Não para que os alunos possam passar o tempo e aquele tempo ser preenchido, né? Fica aí na internet por enquanto que o professor não tem professor, isso não está na lei, né? Então, se tiver esse tipo de alternativa, você tem que saber que você tem que marcar como errada, mesmo você tendo lido que a educação digital é garantida, a conectividade é garantida. Então, é preciso ter esse feeling para ler o texto e perceber que a banca pode aplicar esse tipo de pegadinha. Tá certo? Então, a educação digital com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, a criação de conteúdos digitais, a comunicação e a colaboração e a segurança e resolução de problemas. Durante o período vamos lá, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Muitos alunos não têm o artigo 4º, né, na linha A, fala sobre o atendimento educacional em hospitais, em enfermarias em hospitais. Essas crianças, esses alunos, eles têm direito. Por exemplo, a gente está com um aluno que ele tem ossos de vidro, né, uma doença rara, e aí ele está sendo atendido. Ele não pode estar na escola, até porque ele não pode ter esbarramento brusco. E aí a gente teve que montar, todos os professores tiveram que montar um grupo, né, de WhatsApp e atender essa família, né? A mãe desse aluno e esse aluno em um WhatsApp, passando todas as atividades, montando atividades específicas. Por quê? Porque isso era garantido em lei. Então, quando essa criança, né, a partir de comprovação de documentação, né, verídica, tem uma doença, né, e ela precisa ser internada, e essa criança ela vai ter direito à educação, certo? Para tratamento de saúde. Vamos lá. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, uma associação comunitária, uma organização sindical ou qualquer entidade de classe ou outra
legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder para exigi-lo. Por que é um direito público subjetivo? Porque qualquer um pode acionar a esse direito. Está no artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. Essa palavra subjetivo, ela é dessa maneira, ela está sendo colocada dessa maneira, porque ela coloca que é um direito. O que é subjetivo? É que não pode, não perece, não se acaba, não se esvai. Por isso que é subjetivo. Não é subjetivo de incerto, é subjetivo no sentido de não se esvai, não se acaba, é perto, né? É inerente. Ninguém pode questionar esse direito, certo? Vamos lá. O poder público na esfera da educação, da sua competência federativa deverá o quê? Recensear anualmente, né, as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Uma redação de 2013, implementada pela Lei 12.796. Fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgação dos critérios para a elaboração da lista. Uma lei de 2023, uma alteração da lei. O inciso 5º, garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos estudos das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais, incluído pela Lei 15.001 de 2024. Então, olha aí, em 2024 entra os responsáveis aos estudantes devem acessar o resultado das avaliações de qualidade de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais. Então, esses pais, eles têm acesso, eles têm direito a ter acesso a esses resultados. Né? O processo pedagógico que foi desenvolvido para que esse aluno tivesse aquela nota, né? Porque muito disso ficava ainda obscuro. Né? O aluno não sabia, o pai não sabia, então foi colocado que em 2024, que os pais têm direito a acessar os resultados das avaliações. Inclusive, quando o aluno ele está em processo de retenção, né? Que é a reprovação. Não se chama mais reprovação, chama reter o aluno. Quando ele está em processo de retenção, a gente até arquiva essas provas. A gente tira cópia e guarda, porque caso o pai venha a questionar, a gente precisa apresentar essas documentações que comprovam que ao longo do percurso ele não cumpriu as etapas necessárias alcançando as habilidades e competências ali dentro daquela série. Tá? Vamos lá. Em todas as etapas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis de modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do artigo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Comprovada a negligência da autoria competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escola, da escolarização anterior. Uma coisa que eu ia falar aqui, por exemplo, sobre esse inciso 2º da lei. Em todas as etapas, o acesso ao ensino obrigatório o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis. Bom, tem qualquer uma das partes mencionadas, comprovada negligência para garantir. Vamos lá. O gestor vai cair esse tipo de situação. O gestor negou matrícula do aluno. Por quê? Quando recebeu o histórico dele,
Exemplo, viu? Hipótese. Quando eu recebi o histórico dele, no histórico tinha dizendo que ele foi um aluno que deu muito trabalho, enfim, criaram situações no histórico. Ou então o próprio gestor, né, que conhece a comunidade. Geralmente os gestores, eles conhecem a comunidade, conhecem o bairro, sabe daquele aluno, que aquele aluno veio de uma outra escola e naquela outra... Eles acabam... No histórico não fica, né? No histórico não pode colocar esse tipo de observação, dizendo que o aluno é ruim, dizendo que o aluno é... Mas o gestor ficou sabendo, né, de que esse aluno, enfim, deu um problema, queimou alguma coisa na outra escola, bateu em vários alunos, enfim. Se esse gestor ele nega a matrícula, ele pode ser responsabilizado. Ele não pode negar a matrícula porque ele acredita que aquele aluno venha a prejudicar a escola. Ele não pode fazer isso. Então, isso está previsto em lei, certo? E aí, peticionar no judiciário a garantia da vaga desse aluno. Certo? Ou seja, em hipótese nenhuma, a escola pode deixar de matricular nenhuma criança. Outra coisa que eu queria falar que pode cair como hipótese para vocês no concurso. A aluna chegou na escola sem fardamento, com uma blusa azul, sem fardamento e de sandália. O gestor pode negar que ela entre na escola? Não pode. Não pode. Mesmo que o regimento da escola, né, esteja lá no regimento da escola, que ela que o fardamento escolar é de uso obrigatório, que o tênis é de uso obrigatório. Mesmo assim, a escola não pode negar. Vamos falar aqui. Vamos lá. Então, nesses dois casos que eu acabei de falar, a escola ela não tem esse poder. Hoje o professor, mas aí também vai virar samba canção. Gente, é uma questão legal. Professor. É uma questão legal. Né? E o que está na lei deve ser cumprido. Então, por exemplo, nós temos duas situações. A aluna que chegou, isso vai ser colocado na prova de vocês a partir de situações. Porque o próprio edital de vocês fala que vocês vão ser cobrados em relação a determinadas situações que vão ocorrer ali, né? Eles vão citar hipóteses, situações dentro do fazer pedagógico da sala de aula, e vocês vão ter que marcar se está certo ou não. Então, essa aluna chegou de short, desculpa, sandália e de blusa azul. E esse gestor negou a matrícula do aluno. Todas essas duas configurações, elas são ilegais. Para a própria legislação brasileira, a escola não pode impedir a entrada de uma criança ou de um adolescente por estar sem farda ou não estar com calçado adequado. Por quê, professor? Porque isso vai ferir um direito fundamental à educação. E também vai configurar o quê? Vai configurar constrangimento ou discriminação daquele aluno dentro do espaço escolar. Então, a base legal, ela tem que ser seguida. Então, por base legal, né? Então, a própria Constituição, no artigo 205, fala sobre isso, a garantia do direito à educação, a garantia do direito de todos à educação sem restrições discriminatórias. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai versar sobre isso no artigo 53, ele vai falar que assegura que nenhuma criança pode ser privada do acesso à escola por qualquer motivo que não seja previsto por lei. Eu só posso privar o acesso da educação da criança ou do adolescente se tiver previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, em nenhuma hipótese, eu posso privar o acesso daquela criança à escola. E a própria LDB, como a gente está falando aqui, vai falar desse acesso e permanência da escola como sendo um dever do Estado. Então, o uso de uniforme ou o uso de algum tipo de calçado específico para padronização, né? Padronização, segurança, ele não pode ser um motivo para impedir a frequência do aluno na escola, certo? E aí, o que é que a escola pode fazer, professor? Então, a gente está de mãos atadas, né, professor? A gente não pode fazer mais nada. A escola ela vai se comunicar com a família, tentar orientar ou até encaminhar a situação para o conselho tutelar. Todas as vezes esse aluno vem sem fardamento,
essa aluna vem com uma roupa muito decotada, fora do padrão a escola pode se comunicar com os pais, ou se os pais se apresentarem ausentes a esse tipo de situação, em determinadas, várias recorrências, a escola se comunica com o conselho tutelar. Comunica o conselho para um conselheiro ser acionado para que aquela família possa ser atendida dentro desse tipo de aspecto. Inclusive, alunos, por exemplo, o aluno está dando trabalho na sala de aula, o aluno está batendo no colega, o aluno brigou na sala. A coordenação chama aquela criança, né, aquele adolescente, conversa com ele e aciona de imediato os pais. Né? Se for algo muito grave, por exemplo, ele bateu no colega, socou o colega, desrespeitou um professor, por exemplo. Nesse caso específico, onde a permanência do aluno na escola vai ser algo ruim para as partes, bateu no coleguinha. Então, não é legal colocar esse aluno de volta na sala de aula, porque ficou aquele atrito, né? Ficou aquele mal-estar. E aí, ou, por exemplo, desrespeitou o professor, chamou um palavrão para o professor. Ficou aquele mal-estar, o professor não vai querer continuar dando aula para o menino se ele desrespeitou a imagem do professor ali. Nessa ocorrência, a família, a gestão deve segurar o aluno ali na coordenação ou numa sala adequada e solicitar que aquela criança vá para casa, mas ele tem que, a gestão escolar tem que conseguir comunicação com os pais, certo? Olha, seu filho está indo para casa, porque ele bateu no colega, eu solicito que a senhora amanhã venha com ele, se a senhora não puder vir no horário pela manhã com ele, a senhora venha para resolver, certo? Mas em nenhum momento aquela criança ela deve ser privada, certo, de ser educada. Professor, isso é um absurdo. É o que está na lei, tá bom? Você não deve, acolhe a criança normalmente, comunica à família, identifica se há questões socioeconômicas envolvidas ali. Ela não está indo para a escola por quê? Agora, por exemplo, uma determinada colega falou assim, agora a gente vai ter que obrigar eles virem de tênis, porque eles ganharam dinheiro, auxílio, e agora eles vão ter que vir de tênis, tem que vir de todo jeito de tênis, porque eles receberam dinheiro. Mesmo recebendo o benefício, a escola não pode negar. Porque se for suplementado esse valor para cada um comprar um tênis, e mesmo nessa condição, a escola não pode negar se a criança for de sandália para a escola. Certo? Porque, professor, resumindo, né, esses dois exemplos que eu dei aqui para vocês se situarem, porque a prioridade deve ser sempre garantir o acesso e a permanência da criança na escola. Nunca punir a criança, né, por algo que pode estar fora do seu controle. Certo? A gente está estudando mecanismos, né, para que a gente possa acertar as questões. Lembrando, a APND vão ser 80 questões de situação hipotética. O que é uma situação hipotética? É uma situação em que vai ser cobrada justamente isso. Vai citar, um gestor proibiu um aluno tal. Joãozinho chegou, a mãe do aluno tal, Terezinha, chegou na escola. Vai ser isso. As questões vão ser dessa maneira, dessa forma. Não vão ter questões lei seca, não. Por que eu estou trabalhando lei seca? Porque é preciso ressuscitar em vocês esses princípios que são princípios legais. Tá? É preciso que a gente deixe bem claro esses princípios legais para que vocês possam saber exatamente o que é cada princípio. Certo? Cada princípio desse. Então, tá ok, até aqui a gente já deu uma caminhada boa, não foi? A gente já viu 25 lâminas muito importantes. E aí, como é que eu vou cobrar isso de vocês? No sábado à noite, a gente vai liberar o simulado de 81 questões. E vocês vão responder esse simulado, né, no final da aula de amanhã, responder. E no domingo, a gente vai fazer resolução. Aí eu vou resolver com vocês, a gente vai discutir. É um dia para a gente discutir as questões. Ele não vai ler as questões. Vocês que estão aqui, Messia, Gilberto, Elza, Carmen, Elisandra, Janael, vocês não vão ler o simulado. A gente não vai ler. A nossa
Orientação não é leitura. A nossa orientação é resolução. Vocês vão trazer, suscitar a aula, ela tem que ser uma aula participativa no domingo. Porque vocês vão suscitar coisas, questionamentos sobre as questões. Certo? Eu vou trazer as questões e aí vocês respondem e trazem aí os questionamentos que vocês bem acharem pertinentes para dentro daquela questão. É uma aula comunicativa. Ok. Certo? E é uma aula privada. Vamos lá. Vamos. Então posso seguir, tá tudo ok. Vamos lá. Incumbe ao poder público promover, nos termos do regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades, incluído pela Lei 15.017 de 2024. A organização e manutenção do sistema de informação e estatísticas educacionais pela União, pelos estados, pelos Distritos Federais e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitará-se ao dever de transparência e publicidade, com preceitos gerais e ao direito fundamental do acesso à informação do que trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, incluído pela Lei 15.017 de 2024. A Lei 15.017 de 2024 obriga que as escolas possam ser mais transparentes em relação à relação custo-benefício para cada aluno, tá? Dados e microdados agregados e desagregados coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório serão tratados, divulgados e compartilhados, sempre que possível, de forma anonimizada, observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento 2024. O artigo 5 aplica-se aos dispositivos dos incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º dessa lei as informações educacionais do censo, dos exames e do sistema de avaliação da educação superior. O ensino é livre, é uma livre iniciativa privada, ou seja, podem existir escolas particulares. O ensino é livre, atendidas às seguintes condições: o cumprimento das normas gerais da educação nacional, o cumprimento e do respectivo sistema de ensino, a autorização de funcionamento, ou seja, é uma escola privada, mas ela tem que ter autorização do MEC para funcionar. É uma escola privada, mas ela tem que ter a regulamentação da Secretaria de Educação do Estado para funcionar, certo? Ela também vai ser avaliada pelo poder público. A capacidade de autofinanciamento, ressalvo o previsto no artigo 203 da Constituição. O artigo 7 fala sobre ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, em qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante previsto e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhes atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, incluindo a Lei 13.796 de 2019. Então, vamos lá, essa lei ela vai falar sobre uma coisa chamada provas ou dias. Essa lei de 2019, ela trata sobre o quê? Ela trata sobre alunos, por exemplo, alunos adventistas do sétimo dia, né? Eles guardam o sábado. Então, eles guardam o sábado, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, né? Abstendo-se de frequentar aulas, fazer provas, participar de eventos escolares nesse período. Então, por exemplo, nesse dia, por isso que o Enem parou de ser no sábado. Parou, que antes era sábado e domingo. Por isso que o Enem parou de ser no sábado. E o Enem só agora é no domingo. Justamente por causa disso. Então, se o aluno, exemplo do aluno sabadista, se tiver uma atividade obrigatória no sábado,
né, uma viagem, ou uma atividade valendo nota, e aquele aluno apresentar, né, declaração dizendo que essa é um aluno adventista do sétimo dia, ou que, por exemplo, vamos pensar em outra situação de outra religião, o aluno é de matrizes africanas, e aí ele iniciou, né, iniciou na religião, e aí a religião determinou que ele deve ficar 21 dias sem ir para a escola. Ou, sei lá, existe isso. 21 dias sem ir para a escola, vai ter que faltar 21 dias, porque ele vai iniciar nos rituais da religião, do candomblé, da umbanda, enfim. Se um líder religioso e a criança ou adolescente atesta isso, né, e a mãe e o pai entram, né, na escola, conversa com o gestor e diz isso, essa criança, essas avaliações que estão marcadas para essas datas devem ser reagendadas. A prova ou a aula de reposição deve acontecer conforme o caso e deve ser realizada em data alternativa do aluno, no turno de estudo do aluno ou em outro horário, agendado com anuência expressa, ou seja, com aviso de antecipação. Ou essa prova, ou essa aula de reposição, essa prova deve ser refeita, ou os professores podem passar um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade, de pesquisa, com tema, com objetivo, com data de entrega, definido para cumprir esse tipo de papel. Isso aqui também é uma coisa nova, é de 2019 essa lei, mas eu tenho certeza que a banca pode aí cobrar vocês nesse sentido. Professor, essa lei é 2019? 2019, No caso, o exemplo aqui do nosso exame nacional, o Enem. Isso. No caso, se um candidato não estiver disponível naquela data para fazer a prova, no caso, se ele apresentar alguma documentação que comprove a ausência dele, até o Enem a gente consegue agendar isso aí de volta, não? É porque o Enem, o Enem já não é mais no sábado, né, Janel? O Enem agora ele funciona no domingo, né? São 2 domingos. Primeiro domingo e o segundo domingo. Mas ele era antes... Uma data alternativa, então. Ele era antes no sábado. Eu não sei se você vai lembrar, né? Mas ele era sábado e domingo. Eram 2 dias. E aí ele parou de ser no sábado por causa justamente dessa lei. E aí o aluno, aí ele está sendo no domingo. Eles no domingo, né, à tarde, domingo à tarde, justamente por isso, porque esse pessoal adventista do sétimo dia guarda o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E aí parou de ser. Concursos também pararam de ser aplicados. Existiam aplicações em concurso há muito tempo atrás, existia aplicação também em sábados. Provas pararam de ser nos sábados também por causa disso, por causa dessa lei. Então, não pode haver prova, seleções, todas as seleções, provas e tudo, passaram a ser no domingo justamente para obedecer essa lei. Tá certo? Então, eles podem citar aí, por exemplo, uma excursão que vale nota, uma feira de ciência que foi no sábado e que valia a nota da disciplina tal. E colocar ali, se vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês vão colocar que não pode... se esse aluno precisar ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos da sua religião, independente da religião, seja vedado o exercício das atividades, ele tem, né, esse direito de reposição dessa prova, certo? Sendo essa prova que ele comprove, por exemplo, ele comprovou que com antecedência, nos concursos até tem esse critério. Ela comprovou com antecedência que não pôde ir por causa do sábado. Ele tem o direito de fazer a prova em outro momento. Certo? A prestação alternativa deve observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. O cumprimento das formas de prestação alternativa, em que trata esse artigo, substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência desse aluno. Certo? As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas
previstas nesse artigo. O disposto desse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 dessa lei. Então, vamos lá. Por quê? Porque o ensino militar ele não obedece a alguns princípios, ele não segue alguns princípios da LDB. A gente pode falar um pouquinho sobre o ensino militar. Por quê? Porque eles têm um parâmetro de reorganização do ensino. Então, isso não cabe, não se aplica ao ensino militar. Então, a banca pode fazer uma situação, citar um adventista do sétimo dia, uma prova, uma atividade que foi feita no sábado, e colocar lá que é uma situação do ensino militar. E aí, se você ver essa alternativa, você vai dizer, não, poxa, isso não se aplica ao ensino militar. A lei 13.796 de 2019 não se aplica ao ensino militar. Certo? Perfeito, até aqui. Vamos dar uma revisada? Liberdade de consciência e de crença. Liberdade de consciência e de crença. Instituição pública e privada, qualquer nível, né? Mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, essa criança não é para o sábado. A gente está citando os adventistas do sétimo dia, mas a gente pode pegar outras referências. O budismo, o hinduísmo, o islamismo, qualquer situação em que aquela criança ou aquele adolescente precise resguardar aquele dia, numa sexta, numa terça, numa segunda, ele não pode ter prejuízo em relação à prova ou ao trabalho. Certo? Ele tem que ter essa aula de reposição ou um trabalho escrito, né, no lugar dessa nota. Ele não pode ter prejuízo. Certo? Que fique bem claro aqui, não é só para o sábado, só para o aluno adventista. Essa lei não foi criada só para isso. É para qualquer crença, né? Qualquer crença, qualquer religião. Eu citei o outro exemplo do aluno que iniciou no candomblé, na Umbanda. Então, ele vai passar por rituais específicos, ele vai poder ir para a escola. Então, ele vai ter preservado ali o direito de reposição dessa aula ou de prova. Vamos lá. O cumprimento das formas da prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os critérios, inclusive regularização do registro de frequência daquele aluno. Né? Não colocar aquela falta ou justificar aquela falta ali, reposicionando ele. Não se aplica ao ensino militar. Da Organização da Educação Nacional. Vamos lá. A Organização Nacional, ela segue uma estruturação de organização. O artigo 8 vai falar que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios vão se organizar em regime de colaboração. Eles vão atuar em regime de colaboração, por quê? Porque um ente federativo atua em regime de colaboração com os outros entes federativos, certo? Então, os sistemas de ensino vão colaborar um com o outro. Então, a União vai colaborar com os estados vão colaborar com o Distrito Federal, os estados vão colaborar com o município, e por aí vai. Então, esses regimes atuam em regime de colaboração, tá? E caberá à União o quê? A coordenação da Política Nacional da Educação. Então, a União, né, lá em Brasília, ela está articulada para elaborar uma política nacional. Então, por exemplo, a União é que faz o Plano Nacional da Educação, a União é que trata sobre escusas, né, trata de elementos, problemas, né, relacionados que os estados não conseguiram dar conta. A União articulando os diferentes níveis e sistemas, exerce função normativa, porque eles publicam normas, redistributiva, porque eles distribuem valores, orçamento e demanda, e supletiva, em relação às demais instâncias educacionais, certo? Então, a União, ela tem esse poder macro, né? Atua em regime de colaboração e tem essa responsabilidade. Os sistemas de ensino terão a liberdade de organizar, nos termos dessa lei, né, os seus sistemas de ensino. A União, quais são as incumbências da União? A União elabora o Plano Nacional da Educação em colaboração com os estados e Distrito Federal e federais e municípios, através de conferências, né, conferências educacionais.
ela organiza, né, vai organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Ela presta assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva, supletiva. Ela vai estabelecer também, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Que essas competências elas vão nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. E aí, aqui eu chamo a atenção para esse inciso 4º do artigo 9, que é a União que foi responsável por redigir o texto chamado Base Nacional Curricular Comum, que a gente já falou tanto aqui nas aulas. Foi a União, né, em cooperação com os estados, os federais e os municípios, que propuseram a BNCC. A BNCC é um documento que nasce a partir da escrita que foi do MEC, do Ministério da Educação. Né? Então, a União é que foi responsável por ele, certo? Que vai estabelecer conteúdos básicos comuns. Né? A parte diversificada fica com o Estado. Então, o Ceará vai poder implementar ali no currículo deles a identidade, a parte diversificada da identidade do currículo. Né? Pernambuco, Paraíba, né? Mas a parte comum base é a União que vai determinar, estabelecer. O inciso 9 fala a estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento da educação básica, da educação superior, de alunos com altas habilidades de superdotação. Isso é uma lei nova de 2015, para cadastrar essas crianças que têm necessidades específicas, né? As crianças PCDs. Né? Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar, do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnico e tecnológica. Uma lei de 2023, certo? Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse tipo de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Vamos lá. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, chamado CNE. Muito famoso esse conselho, certo? Tudo vem do CNE. Esse Conselho Nacional fica em Brasília, né? E ele determina funções normativas e supervisão de atividades permanentes criadas por lei. Então, esse conselho ele é extremamente relevante. Por quê? Porque ele vai tratar de coisas, né, que fogem do comum, do padrão. Né? E os estados têm uma relação direta com ele, com o conselho. É composto por vários professores e eles têm um poder deliberativo e normativo. Eu vou citar um exemplo aqui rápido, que o Conselho Nacional da Educação atuou muito. O Conselho, ele atuou muito na questão do período da pandemia. Então, quem era professor durante a pandemia vai lembrar aí que o Conselho Nacional da Educação, como as aulas foram suspensas, né, a modalidade de ensino ela passou por adaptações. Então, o Brasil não estava preparado para uma pandemia. E aí foi sendo regulamentada, normatizada, foi sendo publicadas normativas. Essas normativas, né, eram deliberadas pelo CNE. Então, vai ser assíncrona, vai ser online, o aluno tem a presença, permanência, frequência, como é que tudo isso vinha do Conselho Nacional da Educação.
Então, para dispositivos dos incisos, né, 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários para todos os estabelecimentos de ensino e organizações educacionais. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os estados incumber-se-ão de... Agora a gente vai falar sobre as incumbências dos estados. Então, o estado de Pernambuco, o estado de Ceará, o estado da Paraíba. Quais são as incumbências? Quais são os deveres, né, do estado? O que é que o estado deve fazer? Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais nos seus sistemas de ensino. 2. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. 5. Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei, redação 2009. Vamos lá. Aqui é uma coisa que cai muito em concurso, né? O inciso 6, ele cai muito em concurso, porque ele vai sempre pedir quem é que deve oferecer o ensino, a educação infantil. Quem é que deve oferecer? Quem é que deve dizer? Vamos lá. O Estado, ele deve assegurar o ensino fundamental, ou seja, eu asseguro que vai ter o ensino fundamental. Mas a minha prioridade, Estado, Pernambuco, tenho que ofertar o ensino médio. Eu tenho que ofertar com prioridade o ensino médio. Então, o ensino fundamental é dever dos municípios. A gente vai ver isso mais à frente, nas incumbências do município. Então, quer dizer que o Estado não precisa ofertar o ensino fundamental, professor, porque lá no meu bairro, na minha escola, tem uma escola que é do Estado e tem ensino fundamental. Vamos lá. Não estou falando isso. Eu estou falando que o Estado deve assegurar o ensino fundamental, mas ele deve oferecer com prioridade o ensino médio. Ou seja, ele pode assegurar o ensino fundamental e ofertar o ensino fundamental, mas ele precisa ofertar com prioridade o ensino médio, certo? Quem é que deve garantir o ensino fundamental? O município, os municípios, certo? Então, isso cai muito no concurso, muitas questões já versaram sobre isso, né? Isso pode voltar a acontecer, vocês têm que frisar isso bem. O Estado tem que assegurar que vai ter o ensino fundamental, mas deve ofertar com prioridade o ensino médio. Vamos lá. O 7, inciso 7, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Olha essa redação aí, né? A implementação dessa lei 14.862, quente do forno, certo? Às vezes o pessoal, não vou pagar, licença, assim, abre aspas, né? Sei que a gente está com o tempo apertado, mas às vezes as pessoas acham que não vale a pena pagar uma aula, pagar um professor, pagar um curso. Não valoriza o nosso trabalho. Mas veja aí, ó. Olha a minha preocupação. Por isso que até eu atrasei na entrada dessa aula. Porque eu estava mexendo nos textos e justamente padronizando isso, colocando mentoria para o professor Adriélio e implementando essas redações que foram mexidas há pouco tempo. Então, vamos lá. Olha você que está aqui comigo, Carmen, Janael, Mércia, né, Elza, Gilberto. Vocês que estão aqui, vocês estão tendo acesso a um conteúdo atualizado. Muito, material na internet tem de monte. É verdade, tem muito material na internet. Mas poucos materiais se preocupam em atualizar. Então, veja, esse material está quente, atualizado, desde 2024.
Então, até a atualização, vocês vão ver aqui comigo, nesse final de semana, a atualização de 2025 desse ano. Por quê? Porque eu me preocupo em trazer o que é novo para o aluno, para que ele não possa, para que ele, durante a prova, porque eu sei que a PND, essa prova, né, que é a primeira prova, ela vai cobrar de vocês esse conhecimento desses elementos que vira e mexe vão cair, e vocês vão ter que falar sobre ter esse conhecimento. Então, vamos lá. Vocês, o inciso, mais uma vez, né, frisando, esse inciso, essa redação nova. O inciso 2020, o inciso sexto, sétimo, é assegura o transporte escolar também para os professores, quando houver vaga nos trechos autorizados. Então, por exemplo, o professor dá aula na zona rural, e aí ele vai dar, ele chega até um ponto, e daquele ponto até a escola onde ele ministra aula, na zona rural, precisa pegar um ônibus. E existe um transporte público para os alunos. Esse professor, ele tem direito, pela Lei 14.862 de 2024, ele tem direito, né, de uma vaga, né, um assento vago nos veículos, desde que o quê? Não, por exemplo, vamos dizer que tem 40 vagas no ônibus. E aí são todas preenchidas por alunos. Esse professor vai ter que tomar uma outra providência para chegar até a escola. Mas se houver vaga no assento, um assento vago no veículo, pela essa lei ele tem direito desse transporte, certo? Então, essa é uma lei de 14.862 implementada ano passado, certo? Que pode vir a cair. Aí vocês vão acertar com certeza essa questão. Vamos lá, a gente vai para o inciso 8. Instituir na forma da lei do que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Então, todas as escolas vão ter conselhos, todos os municípios e estados vão ter conselhos escolares e fóruns, certo? Uma lei de 2023. Porque aí uns estados tinham, outros não tinham. Uns estados tinham, uns municípios tinham, outros não tinham. E aí vai ser estabelecida quem faz parte desse fórum de educação e desses conselhos escolares, tanto estadual quanto municipal. 9. Articular com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7 deste caput e do inciso 9 do caput do artigo 11 desta lei sejam cumpridos de forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e municípios. Então, vamos lá. Ele está falando aqui que, para o DF, aplicará ao que está nos estados e municípios. Então, o DF vai obedecer o que está nos estados e nos municípios, certo? E, por último, para a gente fechar o dia de hoje, as incumbências do município. Prestem atenção que isso aqui também é importante. Como é um concurso de nível nacional, a PND é um concurso de nível nacional, eu acredito que vai cair questões tanto das incumbências da União, quanto das incumbências do Estado, quanto também das incumbências do município. Eu acredito que aí 5 questões vão falar sobre essas incumbências. Que é incumbências, os deveres, né, de cada um desses entes federativos que atuam em regime de colaboração, tá? Atuam em regime de colaboração. Vamos lá, artigo 11. Os municípios incumbênciam de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-as às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Ou seja, os estados, os municípios, eles precisam seguir o que os estados e o que a União já tem feito, certo? Dando a sua cara, né, ao currículo, mas eles devem obedecer o que cabe, o que integra, o que já é instituído pelos estados e pela União. Vamos lá, eles devem também exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Eles devem baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Eles devem autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos sistemas de ensino. Eles devem oferecer a educação infantil,
Atenção a esse inciso. 5. Em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal e a manutenção e desenvolvimento do ensino. Professor, isso aqui é o mais importante, talvez, do município, para vocês. Vamos lá. Professor, então quer dizer que o município não pode ofertar o ensino médio? O município pode ofertar o ensino médio, mas ele primeiro precisa oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade no ensino fundamental. Ou seja, o que é que você percebe no Recife? Vou pegar aqui o exemplo do Recife. Né, João Campos, o que é que ele tem feito no governo dele? Eu não estou falando sobre política, tá, gente? Eu só estou citando um exemplo. João Campos, ele tem ampliado, né, a criação de creches. Mas por que ele tem ampliado a criação de creches? Por que a criação de creches? Porque ele já oferta, o município do Recife já oferta uma demanda que atende à prioridade do ensino, priorizando o ensino fundamental. Então, vamos lá. O ensino fundamental ele deve ser prioridade. Então, as pré-escolas e o do primeiro ao nono ano, ele tem que ser prioridade do ensino fundamental. Atendeu tudo isso? Conseguiu atender, ofertar? Não existe mais demanda para ofertar? Aí sim, a criação de creches e creches e creches. Certo? Por quê? Porque isso aí é a segunda prioridade. Porque a primeira prioridade do município é o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. A segunda prioridade é a criação de creches e pré-escolas. Vamos lá. Ele atendeu a primeira prioridade e atendeu a segunda prioridade, o município do Recife. Aí ele pode atuar ofertando outras prioridades. Ó, tá vendo? A atuação em outros níveis. Então, por exemplo, o ensino médio, né? É outro nível de ensino. Ele só pode ofertar o município só quando estiverem atendidas plenamente todas as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos. Então, ele tem recurso sobrando, né? Existe receita, né, sobrando, então ele pode ofertar o ensino médio. Certo? Vamos lá. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Vamos lá. A mesma se aplica para o Estado. O município também vai assegurar o transporte dos alunos da rede, só que da rede municipal, não da rede estadual. O município cuida do transporte dos alunos da rede municipal. O Estado cuida do transporte dos alunos da rede estadual. Certo? Vamos lá. 7. Instituir, na forma da lei, do que trata do artigo 14, conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares, incluído pela Lei 14.643, 2003. Esses conselhos escolares e fóruns, eles têm ajudado muito, 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 muito a educação. Por quê? Porque é nos fóruns que são discutidas as demandas que vão surgindo ao longo do tempo. Então, muitas demandas têm surgido, né? Muitos problemas, e aí nesses fóruns e nos conselhos escolares, a nível municipal, estadual, federal, que isso tem se resolvido, para que sejam criadas políticas públicas para a melhoria do ensino. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns às dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe
conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Uma redação de 2009. Então, aqui é o estabelecimento, são as obrigações, as incumbências do estabelecimento do ensino. A escola Pereira Oliveira Júnior, a escola João Martins Pena, a escola Carlos Drummond de Andrade. Tem que assegurar esses princípios aqui, certo? É o dever da escola, certo? Da escola assegurar isso. Vamos lá. Seguindo com deveres da escola, né, da instituição de ensino. Notificar o conselho tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Uma redação da Lei 13.803, de 2019. Vamos lá. Isso aqui é um dever legal. Notificar o conselho tutelar é um dever legal da escola. Se a escola não notifica, eles podem ser responsabilizados. Então, esse aluno viajou, a mãe deixou esse aluno viajar com outro adulto para o Rio de Janeiro. O aluno está com 5 meses que não frequenta a escola. A escola vai ter que responder judicialmente, inclusive, por isso. Por quê? Porque ela não notificou o percentual de faltas dessa criança. Porque a gente sabe que existem pais e mães que são negligentes. O que mais tem são pais e mães negligentes na educação dos filhos. E a escola percebeu isso. Por isso que é também um adendo, né? É importante também o professor fazer a chamada, né? A chamada pública, né? Da frequência escolar do aluno, para perceber quais são esses alunos que não têm. Senão a gestão não vai ter como observar a frequência desse aluno. Né? Então, o papel da frequência escolar é muito importante nesse quesito, certo? E a notificação ao conselho é um dever legal. Então, assim, quantas crianças, infelizmente, né, a gente sabe, que viajam, vejo muito isso acontecer, da criança, viajou com um tio para o Rio, viajou com um tio para não sei aonde. Acontece até criança ir para o exterior, minha gente. E a escola, né, não perceber isso. Então, o gestor vai responder legalmente por isso, certo? Então, isso cai muito em concurso também, essa notificação ao conselho tutelar. Inclusive, está no ECA. A gente vai falar um pouquinho sobre ECA mais à frente, tá? Na próxima semana, a gente vai ter mais aulas. Eu quero fazer... Eu não vou prometer, tá? Não estou prometendo, mas eu quero fazer nas próximas semanas, todos os dias, uma aula, de no mínimo 1 hora, para a gente poder acelerar os conteúdos. Na semana que vem, eu quero fazer, no mínimo, 1 hora. Eu quero que vocês se organizem para poder participar. Porque a gente está se aproximando, hoje faltam 30 dias, e a gente precisa arregaçar as mangas, né? Fazer o nosso esforço. Então, eu quero ofertar ali, no mínimo, 1 hora, a partir da segunda-feira, todos os dias, 1 horinha, junto com vocês, para a gente poder ir acelerando esse conteúdo. Notificar o Conselho Tutelar, promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência, né? Especificamente a intimidação sistêmica do bullying no âmbito das escolas, incluindo a Lei 3.663, de 2018. Então, essa lei só entra em 2018 depois que houve, né, um assassino que entrou numa... Não vou lembrar exatamente o caso, mas que ele entrou atirando nas escolas, né, e matou muitas crianças. E ele sofria de bullying. Daí foi preciso criar uma política pública e uma lei para trabalhar isso. Então, a partir do momento que esse estabelecimento de ensino, então o professor percebe um bullying sistêmico. O que é um bullying sistêmico? Sempre vira e mexe, 2, 5 alunos, um grupo de alunos está fazendo bullying com aquela criança, né, xingando aquela criança, atribuindo um tipo de característica àquela criança. Então, sempre é um grupo de alunos zombando aquela criança. O professor, observando isso, notifica imediatamente a gestão escolar para que sejam chamados os pais dessas crianças e para que essa criança seja atendida dentro da sua... Né, como é que ele está se sentindo? Frustrado. Então, é preciso que o professor tenha essa observância. Então, é o estabelecimento de ensino que providencia, mas é o professor que observa. Daqui a pouco, mais à frente, a gente vai falar sobre
as incumbências do professor, que é uma coisa que com certeza vai cair muito na prova de vocês. Vamos lá, 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Uma lei de 2018 também, 13.060, a mesma lei do bullying. 11. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Uma lei de 2019. Instituir na forma da lei, do que trata o artigo 14, os conselhos escolares, incluindo a lei 14.644 de 2023. Olha aí o mapinha do que a gente acabou de ver, certo? Um mapinha aí rápido. Vamos lá, incumbências dos estabelecimentos, né? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, a merendeira, né? Terceirizado, seguranças e tudo mais. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e aulas 200 dias letivos e 800 horas, né? Velar pelo cumprimento, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Promover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Informar, né, e se for o caso, os responsáveis legais, pai, mãe, conviventes ou não com seus filhos, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Notificar ao conselho do município, conselho tutelar do município, a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica. A intimidação sistêmica não é só um momento que a criança está sendo apelidada, ou então não é um momento específico único, é um momento que se repete, sistêmica no sentido de se repetir, de bullying. Né? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Aqui está um mapinha do que cabe aqui aos estabelecimentos. A escola Carlos Drummond de Andrade. Então, pensa que a sua escola tem esses deveres, certo? A gente encerra aqui, foi ótima a aula, não foi? A gente encerra aqui